Nós estamos aqui pela primeira vez, iniciando o primeiro podcast Urbanismo Inteligente. Para quem não me conhece, meu nome é Laís, eu faço parte da equipe de marketing do Grupo Fergon e é sempre um prazer, né, veicular e trazer notícias e conhecimento para todas as pessoas, principalmente condições, né, para debate, discussão, enfim. Eu não sei onde vocês estão nos ouvindo, mas esse é um podcast oficial que estará no Spotify, também no YouTube, IGT do Instagram e no Facebook, né, do Grupo Fergon. Então você pode acessar qualquer um desses canais que vai ter acesso a esse conteúdo. Nosso principal objetivo com esse trabalho é justamente esse mesmo, abrir um espaço, né, para as pessoas ouvirem mais, terem mais conhecimento sobre urbanismo inteligente, sobre cidades inteligentes, tecnologia, inovação, tudo que tange a construção de uma cidade melhor para as pessoas. Nós vamos iniciar com um tema bastante interessante, né, que é o tema os desafios da implementação de uma cidade inteligente. E para falar sobre isso, aqui com a gente está recebendo aqui o nosso líder, né, do Grupo Fergon e responsável técnico, Danilo Marcos. Danilo, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por estar sempre disposto aí a nos ajudar aí a levar essa comunicação, conteúdos muito relevantes para as pessoas, né? Está sempre disposto. Valeu mesmo, estamos juntos aí. Laís, para mim é uma satisfação muito grande, uma felicidade assim imensa estar nesse primeiro tema aí, né, que a gente vai atribuir entre vários podcasts que a gente vai estar disponíveis aí. E assim, Laís, falar sobre as ações do Grupo Fergon em todas as suas vertentes, né, tudo tange com uma felicidade muito grande pelos resultados que a gente já vem apresentando e mensurando. Mas, sobretudo, desse tema, que é um tema técnico, que ele converge aí com a atividade principal, né, do Grupo Fergon, que é, de fato, a atividade técnica de urbanismo. E nós, como uma empresa especialista em urbanismo, aliás, somos a única empresa, né, nesse raio entre Montes Claros e Vitória da Conquista, uma empresa de urbanismo, né, a nível jurídico, né, e contábil. E para nós, nada melhor do que trabalhar sobre esse tema aí, que tem muita coisa para a gente falar. Verdade, muito tema mesmo, tanto que a gente não vai ficar só por isso aqui, esse podcast vai se estender com muitos outros temas, né, com outros profissionais também. Mas, Danilo, para começar, fala um pouco para a gente o que é uma cidade inteligente. Então, Laís, o termo cidade inteligente, ele apareceu a primeira vez em 1992 como capa de um artigo acadêmico, né? E a partir disso daí, as cidades inteligentes, né, as smart cities, elas vêm se confundindo um pouco com o que a gente tem hoje, eu tenho utilizado agora nesse momento, por exemplo, que é o smartphone, né? Nós temos aí, é muito fácil explicar pelo smartphone. O smartphone, né, que está aí habituado na nossa vida, o telefone inteligente, nós temos aí nas cidades inteligentes um conceito que visa integrar tecnologia, né, na cidade para a melhoria dos seus serviços mais básicos, né? Isso dentro de uma ideia mais conceitual, né? Com o passar do tempo, vários estudos desenvolveram como se fosse parâmetros para se condicionar ou se classificar o que seria uma cidade inteligente, né? E que ramos isso poderia atribuir. São priorizadas 6 áreas, né, o desenvolvimento dessas ações: economia, mobilidade, pessoas, governança, meio ambiente e qualidade de vida. E nesse ponto, quando as cidades evoluíram, né, a gente tem no urbanismo a necessidade de integrar as cidades, todos os mecanismos necessários para que a gente condicione espacialmente o desenvolvimento sustentável de uma cidade, né? E a cidade inteligente, além da tecnologia que visa melhorar esses serviços essenciais de uma cidade, com todas essas preocupações, né, desses 6 vertentes que eu citei anteriormente aqui, a gente tem hoje um complemento harmonioso, né, em que todos esses sistemas de uma cidade funcionem ok, e é como se fossem os requisitos básicos
uma cidade para a cidade ideal, né? Então, de uma forma geral, conceitualmente, é isso que é uma cidade inteligente. Legal, interessante, né? Saber que se veio de um estudo acadêmico, né? E que nasceu dentro de uma faculdade, as pessoas estudando. Muito legal, bacana. Mas pensando aí um pouco no nosso tema, né? Dos desafios da implementação da cidade inteligente. Então, eu queria que você me falasse quais são os obstáculos, né? Que você já encontrou, poderia encontrar na implementação dessa cidade inteligente. Principalmente aqui, né, no nosso país, ou até mesmo no nosso estado, e aqui na nossa região. Então, Laís, a primeira coisa que eu acho que a gente pode distinguir é que nós temos hoje, a maioria das cidades brasileiras, a gente traz para o nosso universo de Minas Gerais, norte de Minas, e reduz ainda mais para as cidades aqui da região de Salinas, né? Salinas, região e Alto Rio Pardo, aqui a gente tem poucas cidades que são desenvolvidas através do planejamento urbano, né? E a gente observa bastante os vários desafios da cidade, justamente porque as cidades não foram executadas e criadas através de um Foram planejamento. crescendo aleatoriamente, se construía à base de nenhum planejamento, assim, igual você disse, planejamento urbano, as pessoas vão estendendo a cidade conforme dá, né? De forma aleatória, né, Laís? E a gente vê assim, o que acontece? A gente vê na formação das cidades brasileiras duas características muito importantes. A gente observa bastante aquela cidade, primeiro, aquela cidade que cresce em volta da igreja, né? Verdade. E ali se cria o mercado, se cria a praça principal, um coreto, e a gente tem depois ali o mercado, depois Característica a perfeita daqui em polícia. Salinas, né? Salinas, por exemplo, é uma vertente. Salinas também tem a outra vertente, que aí já é uma formação das cidades, não só brasileiras, mas pelo mundo, que são as cidades que normalmente são povoadas próximas dos rios, né? Dos afluentes hídricos. Né? Então, aí a gente já tem, desde o Egito Antigo, né, a formação das cidades egípcias através do Nilo, né? E a gente tem isso também no Rio Mississippi, nos Estados Unidos, a formação de cidades, porque facilita a produção, né? Facilita a produção agrícola e é normalmente área de atração também de animais. Isso nós estamos falando da formação das cidades da atividade, né? E a gente tem hoje nas cidades aqui, caracterizadamente, essa primeira vertente que eu disse, a cidade que está em volta da igreja e tal, assim como Salinas, por exemplo. E eu vou sempre fazer essa alusão. Qual é o desafio da implementação de uma cidade inteligente? A gente pensa que essas cidades elas foram desenvolvidas no parâmetro natural, usando os recursos naturais provenientes dos locais, né? E a gente pensa que a cidade normalmente, naquela época, elas não eram desenvolvidas já pensando nos crescimentos progressivos, né? A coisa, como você bem disse, era feita de forma aleatória. Então, hoje você implementar uma cidade inteligente numa cidade dessa existente, você tem desafios. Primeiro, posso citar a mobilidade urbana. As cidades elas não foram projetadas suas caixas de rua com larguras que adequem ao trânsito atual, prevendo as vagas de estacionamento, as ciclovias, o uso do pedestre, dos portadores de necessidades especiais, os veículos coletivos, né, urbanos e os caminhões de abastecimento. A gente tem o exemplo que são poucas as cidades que você tem um eixo de distribuição de carga, né, que passa em volta da cidade, que não precisa ir no centro da cidade, né? E além da parte da mobilidade, uma parte que me chama muita atenção é a tecnologia. E você pensa, por exemplo, na extensão das redes de telefonia e nas redes de internet, por exemplo, mais avançadas, os vários sistemas para eles trabalharem de forma sincronizada, a gente tem que pensar que toda cidade, de uma forma consistente, ela precisa estar integrada por uma rede conectada. A gente imagina que uma cidade como Salinas vai implantar um sistema do olho vivo, né, que são aquelas câmeras instaladas na cidade que vão conferir em tempo real a gravação das imagens ser repassada por um monitoramento da polícia. Isso aí, você ganha tempo, é um trabalho de inteligência, beleza. Mas a gente sabe que aqui em Salinas, por exemplo, tem alguns locais que têm dificuldade na transmissão de sinais, inclusive de telefone, né? Por uma questão geológica, né? E geográfica também, né? A gente tem às vezes algumas dificuldades aí
de algumas montanhas, alguns morros, como destruir sinal. Então, esses são os principais desafios, trazendo uma alusão de Salinas, para a gente implementar uma cidade inteligente, porque a infraestrutura básica de uma cidade, ela precisa ser criada. E eu entendo que a falta de planejamento urbano é o principal obstáculo à implementação de uma cidade inteligente. Legal. Pulando aqui um pouco o roteiro, Danilo, já que você falou de tecnologia, da questão da telefonia, enfim, quais outras tecnologias, inovações assim, você usaria em um projeto para desenvolver um projeto de cidade inteligente que não fosse esses que você já citou aí no caso? Entendi. Assim, primeiro eu preciso contextualizar, Laís, que eu acho que a chave, enquanto a cidade ainda se adeque, né, a essas infraestruturas básicas que eu citei, a gente deveria propor, de forma até numa adequação legal, que os novos bairros, e não toda uma cidade inteligente, mas que os novos bairros tivessem uma proposta de adequação ao modelo de uma cidade inteligente, de uma Smart City. Todos os bairros que Todos forem os novos bairros, toda a nova perfeito. expansão da cidade. Eu acho que é algo, Já é um elemento inovador isso aí. sem dúvida, e é algo que eu acho que deve estar contido nos planos diretores, né? A gente está passando por uma revisão normativa, aliás, uma revisão de leis no município de Salinas, leis no município de Montes Claros, de lei de desocupação de solos, planos diretores, e isso é importante, talvez, ter esse movimento de uma modernização das leis, né? E a cidade inteligente poderia ser um elemento dos novos bairros. E como que eu acho que isso poderia funcionar? A gente já poderia, de repente, propor que as praças e os espaços públicos tivessem rede pública de Wi-Fi. Obviamente com restrições de alguns conteúdos, né? De tempo, para a gente ser mais democrático na utilização, isso já acontece. Tem sido implementado isso em algumas praças, lá em Montes Claros, né? Aqui bem próximo da gente. É o projeto Praças Conectadas, que nasceu no interior de São Paulo, né, em várias cidades, e as praças conectadas proliferou pelo Brasil, né? Montes Claros, você bem disse aí, é um projeto bacana que tem acontecido em todas as praças, e eu penso que nos novos bairros isso já deva ser previsto, né? A questão também da predisposição dos sistemas para a implantação do projeto de Olho Vivo, que é o sistema de monitoramento dos acessos, não só os acessos ao bairro, mas que a gente possa fazer isso de repente nas áreas de uso público, que é importante, que são as áreas normalmente onde concentram pessoas e onde essas pessoas também elas podem estar mais seguras, né? Não só nos acessos, né? A gente pensa em viabilizar isso como acontece em várias cidades, né? Dá um nível de segurança maior para os usuários e para as pessoas, né, da cidade, como um todo. Sem dúvida. E a segurança pública, né, é um elemento fundamental para o desenvolvimento de uma cidade. E a gente entende que é muito mais barato você trabalhar com inteligência e monitoramento do que, de fato, disponibilidade efetiva, né? Pelas várias viés. E, assim, entre outros quesitos também que a gente pode pensar no desenvolvimento de uma cidade, é principalmente a questão da mobilidade urbana, que já prevê as expansões, já prevendo caixas de recuo no meio-fio para a parada do ônibus, né? Pensando numa cidade em progressão, num desenvolvimento crescente, progressivo, ao longo dos anos. A questão da sustentabilidade, a gente tem um plano de arborização, né? Com as árvores específicas, né? Para cada localização. A gente pensar que o plantio e o cuidado, né, dessas árvores, assim como o cuidado do lixo, já prevê no mobiliário urbano, né, que são a disposição das lixeiras, do equipamento também para a pessoa que está esperando o ônibus parado na sombra, está adequado. E eu acredito que uma coisa que eu acho que precisa ser de uma forma revolucionária e poderia estar legalmente definido é a questão da inclusão, né? Hoje nós já temos informações e elementos suficientes para a gente poder atribuir nos nossos projetos urbanísticos a inclusão. O portador de necessidades especiais está frequentando todos os espaços de um novo bairro, até a gente conseguir isso, né, em toda a cidade, né? Mas eu penso que a inclusão do portador de necessidades especiais como protagonista dos espaços, eu acredito que é algo que poderia também, de fato, estar implantado, né? Num modelo baseado numa cidade inteligente. Todo esse planejamento urbano, isso aí já está incluso, né? Uhum. Legal. E nós do Grupo Fergon, né, de forma geral, a gente faz muitas ações sustentáveis, né? E nas pesquisas que eu vinha fazendo do
planejamento de marketing da empresa, eles falavam muito sobre cidade inteligente focada na sustentabilidade, né, como você bem disse, e também cidade criativa. Como você implementaria a criatividade, os elementos criativos dentro dessa cidade que a gente chama de cidade inteligente, né, Smart City? Ô Laís, sobre a questão da sustentabilidade, a gente fica até assim, nós somos suspeitos para falar, porque a sustentabilidade, ela compõe a tríade a valores de sustentação do Grupo Fergon, né? E nós temos aí a sustentabilidade impregnada como fator primordial em todos os nossos projetos. E eu penso que uma cidade inteligente, né, uma das vertentes mais inteligentes que ela possa ser é dispor de um plano de sustentabilidade. Nós temos um departamento de sustentabilidade na empresa, na qual eu componho, e a gente tem um trabalho de uma parceria com o Instituto Federal do Norte de Minas e um trabalho muito massivo aplicado com todos os nossos colaboradores, onde nós entendemos de fato o valor que é a sustentabilidade. Nós temos um trabalho que vai desde a coleta de sementes, ao preparo das mudas, o transplante das mudas, a manutenção através de um viveiro próprio que nós temos, o plantio de mudas e o cuidado de mudas, né? Nós temos um trabalho de 5 lagoas de contenção implantadas, né? Várias delas já cheias, né? E dando resultado. Nós temos uma lagoa, um sistema de lagoa de contenção, por exemplo, uma lagoa esponja, né? Que ela absorve água, quebra um pouco a velocidade, ela absorve e passa por uma outra lagoa. Dessa lagoa a gente já tem um plano da coleta de água dessa lagoa para poder irrigar uma praça que tem logo na sequência. Então, trabalhos de sustentabilidade para nós não é só a manutenção e o plantio de áreas verdes, é o cuidado com a água, com os elementos naturais, principalmente em projetos. O nosso projeto, ele não impõe ao sistema natural já existente. Nós nos adequamos. A gente entende que o projeto ele pode ser uma fusão do espaço urbano com o natural e isso precisa estar em harmonia. O adequar, né, só para esclarecer, é não derrubar árvores nativas, respeitar ali todo o ecossistema ambiental e fazer até diferente, né? Fazer a limpeza, como bem observou os meninos lá do ciclismo, para dar uma condição melhor para as árvores. Tratar o meio ambiente como um meio vivo, que precisa de cuidado, né? E ser sustentável é deixar mais percentual de área verde do que a legislação exige, porque a gente entende que isso é importante, não porque a legislação nos exige, a gente pode fazer algo além, porque está impregnado no nosso conceito, nos nossos valores, dispor as árvores como esculturas vivas que nós temos implantados, como um loteamento que a gente acabou de fazer, em projeto nós adequamos as vias em relação às árvores centenárias que lá estão, e elas são, na verdade, são marcos, né? Esses elementos naturais são marcos representativos do nosso projeto. Assim como Washington, a cidade de Washington, capital dos Estados Unidos. Nos eixos das vias, nós temos um obelisco e cada marco tem uma visada para a cidade é toda conectada por marcos, um marco enxerga o outro. No nosso projeto, eu diria que são as nossas árvores e as nossas áreas verdes, né? Você pode pegar uma área verde para outra, ela chega sem nenhum tipo de obstrução visual, e assim é o vento que vai passar por ela, são os corredores de ventilação, e assim a gente imagina que a cidade respira melhor, quando a gente dispõe e pensa a cidade dessa forma. Nossos marcos são os elementos verdes que nós visitamos. E pensando, Laís, na outra pergunta que você tinha me falado, que é a questão da cidade criativa. Cidade criativa, ela tem no seu povo, nas suas pessoas, elementos de produção que valorizem a sua cultura e que daquilo você pode ativar o eixo um eixo de desenvolvimento um eixo de desenvolvimento econômico através da criação de algo produzido pelo seu povo, que remete à sua cultura. E eu te falo que é um projeto que a gente pensa em fazer a nossa... baseado na famosa Feira da Estrada, que acontece em várias cidades também, no interior de São Paulo, e eu falo bastante do interior de São Paulo, e você bem sabe, né? Você morou lá e tal, e a gente fez muito estudo, né? Nós buscamos estudar no Grupo Fergon as cidades que dão certo, as coisas que dão certo ao longo do Brasil e até fora do Brasil. O que dá certo que a gente pode trazer para as árvores. E uma das coisas, com certeza, que a gente viu que dá muito resultado
é trazer os elementos produzidos em Salinas. Aí eu posso falar para você do requeijão, da mania, eu posso falar para você do queijo, posso falar para você da carne de sol, posso falar para você do trabalho que eu nem falo artesanato, que é um trabalho para mim conceitual, então aí tem cunho artístico, que é os trabalhos feitos em barro, né? Principalmente lá em Ferreirópolis, a gente fez até uma reportagem falando desse trabalho. E a gente tem, além da produção, por exemplo, exemplos, como a produção lingerie, que é feita em Itaiobeiras e Salinas, por uma localização estratégica, poderia ser um polo distribuidor desse trabalho. E além da cachaça artesanal, o maior produtor de cachaça artesanal do mundo, nós também já reportamos isso no nosso trabalho, né, um vídeo, e a gente pode trazer todos esses elementos para Salinas, dentro de um local onde essa produção cultural é também uma produção econômica, característica de Salinas, e isso pode ser uma vertente importante, né, de uma cidade criativa que produz cultura através de um desenvolvimento também econômico, né? Que pode atrair muitos turistas. Que pode atrair muitos turistas e gerar a economia, né? Então, eu acredito que é uma das vertentes da cidade criativa que eu acho que a gente deve trabalhar. Interessante, legal. E você falando aí dessa questão da inclusão, né, das pessoas, e um dos motivos também da gente abrir esse canal aqui, para quem quiser mandar pergunta e saber um pouco mais, até mandar ideias, né, de temas para a gente discutir, é porque muitos estudos também, Danilo, que eu fiz, né, para a gente fazer a nossa comunicação da melhor forma possível para as pessoas, é que uma cidade inteligente, ela trabalha com a participação do cidadão, né, com as ideias e como você faria para incluir as pessoas, né, nesse planejamento, nesse projeto aí de uma cidade inteligente. Ô, Laís, para um projeto de urbanismo ele dar certo, ele precisa ter o principal componente, que é o usuário, né? Que são as pessoas. Tudo que a gente faz, a gente precisa promover como protagonista as pessoas, né? Não há sentido. E numa proposta de uma cidade inteligente, quando você dispõe Wi-Fi numa praça, quando você pensa que a história daquela árvore centenária ela pode ser contada através de um QR Code ou de um painel braille, e que a gente pensa que todas essas tecnologias elas vão servir para poder reunir as pessoas em um espaço público, e quando você promove um espaço público de qualidade, as pessoas se reúnem. Porque as pessoas têm a necessidade de se interagir, a gente viu isso na pandemia, o quanto mentalmente várias pessoas e grupos ficaram afetados, né, pelo isolamento social. E as pessoas têm a necessidade. Mas por que as pessoas hoje não fazem isso? Por que as pessoas não sentam... Existe uma pergunta, né? Por que as pessoas não sentam mais na porta das ruas, não frequentam... Porque as praças e as portas das ruas, elas não oferecem situações confortáveis e convidativas para as pessoas ali usarem, né? O mundo evoluiu, né? Se você tem a disponibilidade, de repente, de um Wi-Fi, para que várias pessoas possam estar ali, vão carregar todo o celular, um espaço numa sombra, um espaço onde você tem uma área mais termicamente confortável, onde as pessoas possam ali colocar o notebook e usar um espaço adequado, onde idosos podem estar em harmonia com pessoas mais jovens, no skate, e os idosos ali no jogo, ou em alguma coisa desse tipo, você está atraindo pessoas para conviver com pessoas. O que falta é o cuidado das áreas institucionais, né, as áreas públicas, serem mais adaptadas às pessoas, né? É importante você prever jardins, mas é importante prever que as pessoas possam estar ali de alguma forma também próximo das sombras. Não adianta você colocar uma área de afastamento muito grande, cercado de tela, para a pessoa não pisar na grama, e a pessoa não tem uma área de sombra dentro de uma praça. Então é importante no projeto você pensar na concepção que as pessoas precisam estar lá. E de que forma? Cuidando dessas áreas. Vou dar um exemplo muito grande aqui para você de uma das coisas que nós projetamos e que eu acredito que é uma vertente que as pessoas vão cuidar das cidades. Nós temos ali o desenvolvimento em uma praça, a gente tem características sustentáveis, e uma delas é a energia piezoelétrica. Os equipamentos de ginástica implantados na praça, eles vão gerar mecanicamente energia através das atividades físicas, e parte da iluminação, a energia será armazenada na bateria, e parte da iluminação ela deverá ser de fato gerada através dos exercícios físicos.
Isso vai gerar, a gente entende que isso gera uma mobilização das pessoas em cuidar da praça, gerar energia para isso, gerar iluminação, para isso gerar segurança, para gerar uma melhor qualidade de vida e tudo acontecer dentro de uma engrenagem que gira ininterrupta, né? E é assim que é o conceito do que nós produzimos, né? Quando a gente pensa o Parque Linear do lado do Rio Salinas, muita gente pode achar que você tem 300, 500, 1000 pessoas ali para poder poluir o rio. Eu entendo diferente. Eu acho que nós temos 300, 500 ou 1000 pessoas para ajudar a cuidar do rio. E isso é um conceito. A gente precisa entender as pessoas como protagonistas, pessoas que vão cuidar, né? E as pessoas gostam de coisas boas, de coisas bonitas, espaços convidativos, né? Não só instagramáveis, né? Para tirar uma foto. Instagramáveis e sustentáveis. Né? Que vão adequar para essas pessoas ali qualidade de vida. Legal, vai. Um excelente papo aqui com o Danilo, pessoal. Eu preciso conversar mais. Iremos conversar mais. Vamos levantar vários temas aí, né? Eu acho que esse canal para as pessoas também, né? De repente dar alguma sugestão e visitar a gente lá e conhecer um pouco do nosso trabalho mais de perto. Inclusive, quem tiver interesse, né, de conhecer mais de perto o trabalho do Fergon, aqui em algum lugar na descrição desse vídeo a gente vai colocar um link, ou se for no Instagram a gente coloca o link na bio também, tá? Se você tiver interesse de falar com a gente de forma mais direta, beleza? É só se cadastrar. Aqui para passar outros profissionais, né, falando sobre outros temas. E siga a gente no Instagram, siga a gente no Facebook, siga a gente em todas as redes sociais. Tem o Conexão Fergon, tem uma série de conteúdo aí que vai de fato mudar o seu conceito sobre cidades, sobre planejamento de cidades, sobre cidade inteligente. E para finalizar, né, o nosso podcast aqui de hoje, primeiro de muitos, eu quero perguntar uma coisa para você, Danilo. Como cidadão, pensando fora aí do âmbito técnico, que eu sei que você é um cara muito capacitado, o que para você, como cidadão, não pode faltar numa cidade inteligente? Uma cidade inteligente, Laís, ela não pode faltar pessoas, sobretudo os espaços públicos, né? A cidade precisa de ter pessoas usando o espaço público, né? Raquel Ronick, estudiosa do âmbito urbanístico, né? Ela sempre fala que as pessoas são os olhos da rua, né? E as células desse corpo da cidade inteligente são as pessoas, literalmente, né? Mas eu preciso fazer uma resposta técnica também, que para essa cidade inteligente é primordial que tenha um projeto inteligente. Com certeza. Um projeto de urbanismo inteligente. E é engraçado, né, que eu fiz algumas pesquisas também e eu fico muito falando que o que é aplicado em outros locais, para outros públicos, não necessariamente serviria para Salinas, né? A gente já falou até da questão do clima, viu alguma coisa lá em Canberra, parece que o problema lá deles é água, e aqui a gente é o excesso de água, que a gente é o excesso de sol. Então, assim, não necessariamente soluções inteligentes para outras cidades em volta do mundo seria para a gente aqui, né? Então a gente tem que pensar bem com o olho nas nossas necessidades para tornar a nossa cidade mais inteligente. Por isso que vai muito ao que eu disse sobre o projeto mesmo, né? A gente tem um projeto inteligente. E é importante dizer que um projeto, quando eu digo no âmbito urbanístico, eu digo na minha visão e do Grupo Fergon, é um projeto feito por todas as mãos possíveis, né? A gente precisa de ter coordenação, supervisão em qualquer linha de trabalho, mas nós precisamos ter uma equipe multidisciplinar para a gente poder entender a sensibilidade, as dores de cada local, de cada cidade, para a gente prover e prever as soluções necessárias, como você bem disse. É o projeto inteligente. Perfeito. Obrigado a todas as pessoas que ouviram esse podcast, né? Contribua com a gente, mande um recadinho pra gente no Fergon, comenta, compartilha com várias pessoas aí, para quem precisar ouvir esse conteúdo. Danilo, muito obrigado e até a próxima. Valeu, Laís. Obrigado. Obrigado a vocês.